Leia a Bíblia toda em um ano. Estamos no dia 62 e finalizando o livro de Levítico. Abra sua Bíblia e acompanhe a leitura no capítulo 26. Vamos ler então capítulo 26 e 27. E assim nós finalizamos o livro. Iremos para o Novo Testamento, fazer a leitura da carta aos Hebreus. Então, acompanha comigo a leitura. Não faça ídolos, nem imagens para si, nem levante em sua terra colunas sagradas ou pedras esculpidas para adorá-las. Eu sou o Senhor seu Deus. Guarde os meus sábados e tenham reverência pelo meu santuário. Eu sou seu Deus, o seu Senhor. Versículo 3. Se seguirem os meus decretos e obedecerem diligentemente os meus mandamentos, enviarei as chuvas nas estações próprias. A terra dará suas colheitas, as árvores do campo produzirão seus frutos. A época de debulhar cereais se estenderá até o início da colheita das uvas, e a colheita das uvas até o início do plantio dos cereais. Vocês comerão até se saciarem e viverão em segurança em sua terra. Eu lhes darei a paz e vocês poderão dormir sem medo. Tirarei a terra os animais ferozes e manterei os inimigos afastados do seu território. De fato, vocês perseguirão meus inimigos e os matarão à espada. 5 de vocês perseguirão 100. 100 de vocês perseguirão 10.000. Todos os seus inimigos cairão pela sua espada. Olharei para vocês com favor e tornarei férteis e multiplicarei seu povo. Cumprirei minha aliança com vocês. Suas colheitas serão tão fartas que vocês terão de se desfazer dos cereais velhos, a fim de dar espaço à nova safra. Habitarei no meio de vocês e não o desprezarei. Andarei em seu meio. Serei o seu Deus, e vocês serão meu povo. Eu sou o seu Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, para que não fosse mais escravo. Quebrei o jugo da servidão de vocês, carregavam sobre o pescoço. Eu fiz andar de cabeça erguida. O castigo pela desobediência. Mas se vocês não me derem ouvidos, não obedecerem a todos esses mandamentos e se quebrarem a minha aliança, rejeitando os meus decretos, desprezando os meus estatutos, recusando-se a cumprir meus mandamentos, eu o castigarei. Trarei sobre vocês terrores repentinos, doenças debilitantes e febres ardentes, que farão os seus olhos escurecerem e a sua vida definhar. Semearão em vão, pois os seus inimigos comerão suas colheitas. Eu me voltarei contra vocês e seus inimigos os derrotarão. Aqueles que odeiam vocês os dominarão e vocês fugirão mesmo quando ninguém os estiver perseguido. Versículo 18. Se apesar disso tudo, vocês continuarem a me desobedecer, eu os castigarei 7 vezes mais por seus pecados. Quebrarei o seu forte orgulho, ao tornar-se o céu tão duro quanto o ferro e a terra tão impenetrável quanto o bronze. Todo o seu trabalho será inútil, pois a terra não dará colheita e as árvores não produzirão frutos. Se ainda assim continuarem se opondo a mim e se recusarem a me obedecer, causarei desastres 7 vezes piores por causa dos seus pecados. Enviarei animais selvagens que tornarão seus filhos de vocês e destruirão seus rebanhos. Sua população se tornará cada vez menor e seus caminhos ficarão desertos. E se vocês não aprenderem a lição e insistirem em se opor a mim, eu mesmo me oporei a vocês e eu trarei calamidades 7 vezes piores por causa de seus pecados. Trarei contra vocês a guerra como maldição da aliança que vocês quebraram. Quando correrem para as cidades em busca de segurança, enviarei uma praga
que os destruirá ali, e vocês serão entregues nas mãos de seus inimigos. Destruirei seus mandamentos, seus mantimentos, de modo que 10 mulheres precisarão apenas de um forno para assar pão para suas famílias. Racionarão o alimento por peso e o mesmo tendo que comer, não se saciarão. Apesar disso tudo, ainda se recusarem a me obedecer e continuarem se opondo a mim, eu me oporei a vocês furiosamente. Eu mesmo castigarei 7 vezes mais por seus pecados. Então vocês comerão a carne dos seus próprios filhos. Destruirei os seus altares idólatras e derrubarei seus lugares de culto. Amontoarei seus cadáveres por sobre os seus ídolos mortos e eu os desprezarei por completo. Farei suas cidades ficarem desoladas e destruirei os seus santuários. Não terei prazer em suas ofertas, que deveriam ser um aroma agradável para mim. Sim, eu mesmo devastarei a sua terra, e os inimigos que virão ocupá-lo ficarão horrorizados com aquilo que virem. Eu os espalharei entre as nações e empurrarei minha espada contra vocês. A terra ficará desolada e as cidades em ruínas. Então, enquanto ela estiver desolada e vocês estiverem exilados na terra de seus inimigos, a terra desfrutará os anos sabáticos que lhes foram negados. Finalmente, ela descansará e desfrutará aos sábados que perdeu. Durante todo o tempo em que a terra permanecer em ruínas, desfrutará o descanso que vocês não permitirão que ela tivesse a cada 7 anos quando morava nela. Quanto àqueles que sobreviverem, eu lhes causarei desespero na terra de seus inimigos. Viverão com tanto medo que até o som de uma folha lavada pelo vento os fará fugir. Correrão como se fugissem de uma espada e cairão mesmo quando ninguém os estiver perseguindo. Ainda que não haja ninguém atrás deles, tropeçarão uns nos outros como quem foge de uma espada. Não terão forças para resistir aos seus inimigos, morrerão em nações estrangeiras e a terra e os seus inimigos os devorará. Aqueles que sobreviverem definharão nas terras de seus inimigos, por causa de seus pecados e dos pecados de seus antepassados. Enfim, porém, o meu povo confessará seus pecados e os pecados de seus antepassados, por serem infiéis e se oporem a mim. Quando eu me opuser a eles e os levar à terra dos seus inimigos, seu coração obstinado se humilhará e receberão o castigo de seus pecados. Então me lembrarei de minha aliança com Jacó, de minha aliança com Isaque, de minha aliança com Abraão, e certamente me lembrarei da terra, pois a terra precisará ser abandonada para desfrutar os anos sabáticos de descanso enquanto permanecer deserta. Por fim, o povo receberá o castigo de seus pecados, pois rejeitarão e continuamente os meus estatutos e desprezarão os meus decretos. Apesar disso, tudo não os rejeitarei completamente, nem desprezarei enquanto estiverem exilados na terra de seus inimigos. Não cancelarei minha aliança com eles, exterminando-os, pois eu sou o Senhor, seu Deus. Em favor deles, eu me lembrarei da antiga aliança que fiz com os seus antepassados, os quais tirei da terra do Egito diante dos olhos de todas as nações, para ser o Deus deles. Eu sou o Senhor. Esses são os decretos, estatutos e instruções que o Senhor estabeleceu entre ele próprio e os israelitas por meio de Moisés no Monte Sinai. Capítulo 27. Normas acerca de votos e dízimos. O Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Se alguém fizer um voto especial de dedicar uma pessoa ao Senhor mediante o pagamento do valor dessa pessoa, deve usar a seguinte escala de valores: um homem de 20 a 60 anos,
vale 600 gramas de prata. De acordo com o ciclo do santuário, uma mulher da mesma idade vale 360 gramas de prata. Um menino ou um rapaz de 5 a 20 anos vale 240 gramas de prata e uma menina ou moça da mesma idade vale 120 gramas de prata. Um menino de 1 mês a 5 anos vale 60 gramas de prata e uma menina da mesma idade vale 36 gramas de prata. Um homem mais de 60 anos vale 180 gramas de prata e uma mulher da mesma idade 120 gramas de prata. Quem desejar fazer o voto, mas não puder pagar a quantia exigida, levará a pessoa ao sacerdote e ele determinará a quantia a ser paga com base nos recursos de quem fez o voto. Versículo 9. Se alguém fizer o voto de entregar um animal como oferta para o Senhor, toda oferta ao Senhor será considerada santa. Não trocará, nem substituirá o animal por outro, seja um animal bom por um ruim ou um animal ruim por um bom. Mas se trocar um animal por outro, tanto o primeiro como o segundo serão considerados santos. Se o voto for a entrega de um animal impuro, que não é aceitável como oferta para o Senhor, levará o animal até o sacerdote. Ele determinará o valor de sua avaliação alta ou baixa. Será definitiva. Quem desejar comprar de volta o animal, pagará o valor estipulado pelo sacerdote, mais 1/5 do valor. Se alguém dedicar uma casa ao Senhor, o sacerdote avaliará, sua avaliação seja alta ou baixa, será definida. Se uma pessoa que dedicou a casa quiser comprá-la de volta, pagará o valor estipulado pelo sacerdote mais 1/5 do valor. Desse modo, a casa voltará a ser sua. Se alguém dedicar ao Senhor uma parte da sua propriedade familiar, o valor será determinado pelo sacerdote. O valor será determinado de acordo com a quantidade de sementes necessária para semeá-la. 600 gramas de prata por um campo semeado com 220 litros de sementes de cevada. Se o campo for dedicado ao Senhor, o ano do jubileu será aplicado o valor total. Mas se o campo for dedicado depois do ano do jubileu, o sacerdote calculará o valor da terra de modo proporcional ao número de colheitas restantes até o próximo ano do jubileu. O valor calculado será reduzido a cada ano que passar, e se a pessoa dedicou o campo desejar comprá-la de volta, pagará o valor estipulado pelo sacerdote mais 1/5 do valor. O campo voltará a ser legalmente seu. Se, contudo, não quiser reavê-lo, ele for vendido a outra pessoa, o campo não poderá ser mais comprado de volta. Quando o campo for liberado no ano do jubileu, será santo, totalmente dedicado ao Senhor e se tornará propriedade dos sacerdotes. Se alguém dedicar ao Senhor um campo que comprou, mas que não faz parte da sua propriedade familiar, o sacerdote determinará o valor com base no número de colheitas restante até o próximo ano jubileu. Nesse mesmo dia, a pessoa entregará o valor do campo com a doação sagrada para o Senhor. No ano do jubileu, o campo será devolvido a quem o herdou com propriedade familiar. Todos os pagamentos serão calculados de acordo com o peso do ciclo do santuário, equivalente a 12 gramas. O macho da primeira cria de um animal não poderá ser dedicado ao Senhor, pois a primeira cria do seu gado e de suas ovelhas e de suas cabras já pertence a ele. É possível, porém, comprar de volta a primeira cria de um animal impuro mediante o pagamento do valor estipulado pelo sacerdote, mais 1/5 do valor. Se o animal não for comprado de volta, o sacerdote venderá pelo valor estipulado. Contudo, qualquer coisa totalmente dedicada ao Senhor, seja uma pessoa, um animal, uma propriedade familiar, jamais será vendida ou comprada de volta. Tudo que é assim consagrado é santíssimo e pertence ao Senhor. Nenhuma pessoa que tenha sido definitivamente marcada para destruição poderá ser comprada de volta e deverá ser executada. A 10ª parte dos produtos da terra, sejam os cereais dos campos, os frutos das árvores, pertence ao Senhor e deve ser consagrada a Ele. Se desejar comprar de volta a 10ª parte dos cereais do fruto que pertence ao Senhor, pagará o seu valor mais 1/5 do valor. Conte um de cada
10 animais de seu gado e seus rebanhos, separe para o Senhor, considerando-o santo. Não faça distinção entre os animais bons e ruins, nem substitua um pelo outro. Mas se trocar um animal por outro, tanto o primeiro como o seu substituto serão considerados santos, e não poderá ser comprado de volta. Esses são os mandamentos que o Senhor deu aos israelitas por meio de Moisés ao Monte Sinai. Bom, aqui então nós encerramos o livro de Levítico, né? No dia 62, né, da leitura. A gente vê, né, que todo o livro de Levítico, a gente, de uma forma bem panorâmica e genérica, a gente vê então todas as instruções, né, de Deus dando a Moisés, a Arão, né, e os seus filhos, dos sacerdotes, de como Deus iria, né, manifestar a sua presença, como ele ia fazer a expiação do pecado do homem, como eles poderiam viver, né, em comunhão com Deus, fazendo, né, cumprindo, obedecendo as instruções passadas de Deus para Moisés e ao povo. Bom, eu espero que o livro de Levítico tenha sido uma bênção na sua vida. E vamos fazer então uma breve oração para encerrar a leitura diária de hoje. Santo Deus, querido Pai, nós te agradecemos pela aliança que o Senhor fez na vida de Abraão e que chegou até os dias de Jesus Cristo, da qual nós vivemos debaixo da graça. Obrigado pelo seu amor e carinho, obrigado pelas instruções que o Senhor deu ao povo lá no deserto, os mandamentos, e tantas esperança que o Senhor deixou e deixa nas suas escrituras quando nós lemos e vemos que a obediência ao Senhor sempre será o melhor caminho. Porque o Senhor é o Criador de todas as coisas, o Senhor sabe o que é melhor para os seus filhos. Ajude-nos, Pai, a sentirmos amados pela entrega do Teu Filho Jesus naquela cruz, por tantas as lições, pela revelação dada ao homem, onde o pecado nos cega, Pai, nos leva ao caminho de morte, e essa morte da qual nós não conseguimos estar em comunhão com o Senhor. Perdoe as nossas falhas e que a Tua misericórdia nos renove nesse dia, nos dando, Pai, disposição, proteção, livramento de todo mal, para que a Sua vontade permaneça sobre as nossas vidas. Abençoe todas as coisas que estão ao nosso redor, Pai, que independente das circunstâncias que aconteçam, o Senhor é bom e o Senhor está cuidando. Pai, que nós possamos continuar com a leitura diária e buscando cada vez mais conhecimento das Tuas Escrituras. Obrigado porque até aqui o Senhor nos sustentou e que nós possamos continuar tendo esse relacionamento com o Senhor, vendo as Suas palavras sagradas em nossa língua. Obrigado pelo tanto amor e carinho. No nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. E se você perdeu algum dia de leitura, você pode então clicar aqui no card e assistir ao dia da leitura anterior. Abaixo aqui você tem a descrição do vídeo, de todos os vídeos, os 62 dias, que você pode acompanhar, ler, ouvir no seu transporte, indo para a escola, faculdade, trabalho, enfim, acompanhe da forma que você consiga, né? E espero que essas leituras todos os dias te abençoe. Você quer receber as notificações toda vez que a gente subir aqui um vídeo? Você então se inscreva aqui, também no final do vídeo vai aparecer a oportunidade de você clicar na tela e se inscrever e ativar o sininho. Assim você, né, consegue nos acompanhar diariamente a leitura. Compartilhe com aqueles que o amam, com vídeos para a leitura diária, né, para esse encontro de leitura diária. Deixe seus comentários aqui, né, suas perguntas, e se manifeste nesse vídeo. Deus te abençoe e até um próximo dia da leitura diária, agora ao livro aos Hebreus, né, a carta aos Hebreus. Deus te abençoe.